No ano de 1986, inicia-se um grupo de estudo bíblico que fazia parte do Ministério de Evangelização da Igreja Presbiteriana Central de Londrina. Após esse período, os trabalhos passaram a ser ora em uma casa alugada, ora em um salão de colégio. No ano de 1991, é então efetuada a aquisição de um terreno situado na rua Olívio Pedro Benato, número 100, conjunto habitacional Maria Cecília, em Londrina, estado do Paraná. Nesse local é então instalada uma tenda. Após um longo período de dificuldades e junto com a oração dos irmãos, é dado início à construção de nosso templo. Meu nome é Cida e minha trajetória na igreja, que hoje denominada Manaim, foi lá na casa da Rúbia. No ano de 1982 eu mudei para cá, 5 de junho. Nessa época não existia aqui o templo da Manaim ainda, da Presbiteriana. Eu comecei a frequentar a Igreja Batista, fiquei junto com eles uns 5 anos mais ou menos, até que visitando a Igreja Central, de vez em quando a gente fazia visita lá, eu preenchi um papel de visitante lá. Aí eles me informaram que existia um ponto de pregação aqui no 5 de junho, mas precisamente na casa da Rúbia. Logo em seguida, um ano mais ou menos, foi alugada uma casa no Luiz de Sá. Participamos na casa ali vários anos, depois alugamos não, a escola cedeu um espaço para nós ali no Colégio Moacir. Que a gente frequentava nas escolas dominicais. Nesse período não tinha os cultos, só a escola dominical. E a gente participava, né, com alguns seminaristas que vieram da Central. Até que a Central conseguiu esse terreno onde nós estamos hoje. No ano de 1992, 93, começou, né, a condição aqui. Foi levantada uma tenda. Chão batido, né, na época. Na época da tenda veio o pastor Lucimar, né, na época seminarista, e alguns auxiliares para estar acompanhando ele. Onde nós ficamos nessa tenda um bom tempo também. Aí depois foi construído um barracão pré-moldado. O presbítero João Batista Conceição. Foi um desafio bastante grande para nós como igreja, no começo, né, a gente sabe que é difícil mesmo, mas foi um tempo muito bom também. Passamos momentos difíceis, muita luta, né? Na época da tenda, quando chovia, a tenda caía. E a gente tinha que vir e levantar de novo, arrumar novamente. Mas graças a Deus, hoje nós estamos vendo, né, esse tempo maravilhoso. A igreja foi formada, organizada, né? E o pastor Denis veio e assumiu como pastor já da igreja. Até que quando formou, né, a igreja, o pastor Denis, né, foi o primeiro pastor que a gente teve aqui, o pastor Denis. Aí veio o pastor Ricardo, que foi criado aqui, foi seminarista nosso, se formou aqui, né, aí foi enviado para a África. Hoje ele é realmente um grande servo de Deus. Em todos os momentos, em todas as situações, Deus estava presente. Todos os que passaram por aqui puderam vivenciar a unidade, o amor e a manifestação do Espírito Santo. Uma igreja simples em uma comunidade humilde, porém com o coração disposto a servir. Sou o Wilson, mais conhecido como Timbuca. Estou na igreja há bastante tempo. Participei de vários projetos da igreja, várias reformas, eventos. Participei do sopão, participei de promoções de pizza, das festas das nações, festas de rua. Sempre acompanhando todo o movimento. Comecei a fazer parte da tesouraria da igreja também. Então tem que estar acompanhando todo o movimento. Participei da troca da instalação do forro da igreja, da troca das cadeiras. Um grande projeto que teve na igreja, o projeto Amaia. A Amaia
Associação Manaim de Assistência à Infância. Foi inaugurado, foi um projeto do pastor Ricardo. Deu certo até um tempo, onde ali foi feita uma escola de informática, que a Sercontel doou 11 equipamentos para nós montarmos essa escola através do presbítero William. Houve muitos candidatos, muitos alunos formados ali. Dentro desse projeto houve um segundo projeto chamado Luz das Letras, para as pessoas de mais idade, para aprender a mexer em computação, aprender até ler, até escrever, juntar as palavras. Foi um belo de um projeto. Os projetos que envolviam dinheiro, sempre houve a participação da igreja. Mas, às vezes tinha projeto que, esse projeto mesmo da MAI, precisava de fundo, e aí não teve de onde tirar mais, e infelizmente foi encerrada a MAI. Foi uma pena, porque é um grande projeto isso daí. Mas o que necessitava da igreja se empenhar, ajudar com verba, com dinheiro para poder continuar o projeto, sempre teve, mas a igreja sempre tem altos e baixos. De repente você está com um caixa bom, de repente o teu caixa, você é obrigado a fazer alguma coisa, alguma reforma que o caixa... Então, às vezes, a gente tem que acompanhar, tem que saber... Deus tem que dar a coordenada para nós, para a gente estar sempre administrando direito o dinheiro da igreja. Então, de uma hora para outra, nós não podíamos mais nos reunir presencialmente. E nunca foi tão importante colocarmos em prática o amor e a unidade que nos fazem pertencer. Nós tivemos bastante etapas difíceis, etapas boas. Essa etapa da pandemia, houve esse afastamento do pessoal da igreja, dos membros da igreja. Nós não podemos estar se abraçando, não podemos estar nem participando de culto. A minha perspectiva é que isso acabe logo, que essa vacina chegue logo, que todos sejam vacinados, para que nós possamos voltar a encher essa igreja, lotar como sempre foi. E as perspectivas que nós temos realmente é de cada dia mais melhorar mais, buscar mais realmente a viver realmente, né, a vida de comunhão como cristãos. Sair das quatro, sair daqui de dentro, né? De repente sair do comodismo, vamos dizer assim, colocar a mão na massa, né? E eu vejo para esse lado, não ficar só focado dentro da igreja, e de repente sair, evangelizar, visitar. A igreja precisa sair das quatro paredes. É o tempo da igreja ser igreja nas casas, o culto doméstico, a oração, a leitura da palavra. Então nós estamos nesse compromisso. 2021, o ano de consolidar, caminhando, formando novas pessoas, debaixo da direção de Deus, buscando estratégia, visão do Senhor para sermos a igreja que o Senhor quer que sejamos. Não é hora de pensarmos em desistir. Devemos manter nossos olhos confiantes e o coração queimando. Na certeza de que Deus está no controle de todas as coisas, sempre mantendo o seu Espírito presente ao lado de cada um de nós. Antes de contar um pouquinho da minha história como igreja presbiteriana Manaim, não posso deixar de honrar algumas pessoas aqui. Talvez alguns nomes não estarão citados aqui, mas esses fizeram parte do início da história da igreja, pastores que passaram por aqui, seminaristas. Então já foi falado aqui no vídeo por outros irmãos a respeito de alguns nomes e eu vou repetir aqui talvez para você, mas não posso deixar de citar a irmã Rúbia, começou as atividades na casa dela, irmão Lucimar, seminarista Lucimar, seminarista Gildo, Maurício Ota, seminarista Osmar Patrício, reverendo Daniel e Lauril,
Reverendo Denis Pereira do Amaral Camargo, Reverendo Ricardo Mattioli, talvez você tenha escutado o pastor Ricardo na história anterior, é o Ricardo Mattioli que passou por aqui também. Reverendo Rogério da Costa, que era o pastor quando eu cheguei aqui na época. Reverendo Kleber Luciano de Lima. Reverendo Vanderly, que foi o pastor auxiliar do pastor Kleber. Reverendo Clóvis Galvão, que passou um ano pela nossa igreja. E também o Reverendo Alexander Rodrigues de Lima, que foi pastor titular aqui durante 4 anos. E eu caminhei com ele como pastor auxiliar. E desde abril do ano de 2020, até agora eu fui então ordenado pastor titular na transição Alex e Ricardo. Juntos no reino de Deus nós somamos força e foi assim uma bênção. Então de abril para cá, mais recente, a nossa história recente, queridos irmãos e irmãs, de abril de 2020 para cá, nós tivemos aí um desafio muito grande. Logo ao assumir a igreja, nós tivemos de que lidar com a pandemia. E a pandemia foi algo desafiador para todo e qualquer pastor, com 1 ano de experiência, com 2, com 3, com 30, com 20, não importa. Essa foi a nossa realidade. E até aqui o Senhor nos sustentou. Então a gente está nesse projeto, nesse engajamento, na dependência do Senhor, entrando nas mídias, sempre falando aqui dos nossos canais. E é por isso que você está ouvindo esse vídeo aí também. Deixa o seu like, curta, comente, compartilhe, nos ajude, porque é a nova modalidade como igreja. Sem esquecer do trivial, sem esquecer da nossa base, que é a visita, a acolhida, o pastoreio de pessoas, numa ligação, numa chamada de vídeo, numa visita informal, a qual fizemos durante a pandemia. Visitamos as pessoas, orando fora das casas, ali através do portão, usando máscara, respeitando certinho os espaçamentos, ministrando a Santa Ceia aos idosos que ainda não podiam participar dos cultos, voltando devagarinho com os cultos, transmitindo via Facebook, fazendo lives durante a semana. Então foi um desafio, mas ao mesmo tempo uma grande alegria, porque quando nós olhamos para tudo isso, nós conseguimos enxergar a mão do Senhor cuidando desta igreja que a ama. Então, louvado seja Deus. Também lembrar aqui da pessoa do Reverendo Osni, que era o pastor titular da Igreja Central, quando iniciou lá em 1986 o projeto aqui na igreja. Então, glória a Deus pela Igreja Central, que sempre foi implantadora de igrejas, e é por isso que nós estamos até aqui hoje, comemorando, celebrando 26 anos de história. A palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, e assim nós cremos, queridos irmãos e irmãs, e assim o Senhor tem nos sustentado em 26 anos de história como igreja organizada, porque são muito mais anos aí. Então, desde 1986, já são 35 anos de história, mas como igreja organizada, no dia 11 de março de 1995, nos tornamos igreja organizada. Já são 26 anos e até aqui Deus tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem cuidado de nós, nada tem faltado. Em meio à pandemia tivemos a reforma, a troca do nosso telhado, Deus sustentou, temos honrado todos os compromissos e é assim que nós continuamos crendo nesse formato. Deus ama Manaim, Deus ama a sua vida, você que passou por aqui, você que está conosco desde o começo, no meio, quem sabe recentemente sendo recebido há 1 ano, 5 meses, 2 meses, não importa. Temos visto pessoas vindo de outros lugares, outras cidades que nos enxergaram, visualizaram nossas páginas, Facebook, Instagram. Então essa é a nova modalidade, esse é o novo formato e Deus é maravilhoso, Ele é multiforme, a graça dEle continua viva, abundante, o Seu Espírito Santo continua agindo, transformando pessoas e esse é o nosso desafio. Então glória a Deus, meu querido irmão, minha querida irmã, você que fez parte, está fazendo parte, vai fazer parte, nós continuamos sonhando com vidas transformadas, nós continuamos acreditando, pregando o Evangelho, queremos continuar sendo influentes, presente na cidade, uma igreja bíblica, acolhedora, contemporânea, presente na cidade, isso tudo com a sua ajuda. Então continue acreditando, porque o mesmo Deus que sonhou essa igreja há tantos anos atrás, é o mesmo hoje que continua sonhando, amando esse lugar. E aqui pessoas casaram, se converteram, foram transformadas, filhos cresceram, educação e dentre outras situações a qual nós experimentamos através da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Certamente continuaremos assim, na dependência dEle sempre, para a honra e glória dEle sempre, em nome de Jesus. IPB Manaim, uma igreja que se preocupa com você.